Bruxo ou santo? São Cipriano existiu de verdade? Quem foi afinal? E por que não se pode ter seu livro em casa? Por que considerado um livro maldito? Perguntas à parte, já fique ligado. As dúvidas nós vamos esclarecer a partir de agora. A figura do santo recebe certo crédito dos cristãos, deixando o status de lendária para ilustrar um tema caro à igreja. O feiticeiro que vende a sua alma ao diabo, mas se converte a Cristo? Mas como assim? Vamos lá. Um dos nomes mais enigmáticos e polêmicos na lista dos santos da longa tradição cristã é o de São Cipriano. Se para uns tantos o nome remete ao misterioso livro de São Cipriano, um grimório repleto de rituais e encantamentos mágicos, escritos pelo mago antes da sua conversão ao cristianismo. Para outros, o mago Cipriano nunca existiu, nasceram da confusão com um homônimo cristão. Venham comigo pelos caminhos mais escuros da história, vasculhar os antigos compêndios da Biblioteca de Cartago e cruzar referências com o martirológio romano, a caça de um nome, uma lenda ou uma bruxaria qualquer que traga luz à insondável treva do passado. Capa preta, capa de aço, capa de couro ou tesouro do feiticeiro. Qualquer que seja a nomenclatura, você já deve ter visto o livro de São Cipriano à venda no catálogo de algumas editoras do gênero. Profano e insondável, tido por alguns como um livro de encantamentos perigosos e sedutores, repleto de feitiços práticos ou complexos rituais de magia negra. Uma obra tão séria e efetiva que se tornou objeto de desejo de colecionadores, de iniciados das ciências proibidas e de disputa entre vários segmentos das religiões de matriz africana. Mas não é bem assim. Na verdade, não é nada assim e de modo algum tão nefasto ou sinistro quanto algumas editoras prezam sugerir para influenciar nas suas vendas. Em muitas dessas edições, o leitor é supostamente conduzido a uma viagem ancestral que, dependendo de seu empenho, lhe possibilitará conjurar espíritos, anjos, demônios e outros seres mitológicos. Na ausência dos escrúpulos do organizador editorial, as versões do tal livro podem contar ainda com feitiços para o amor, simpatias para enriquecer, cultivar um golem no esterco de um cavalo, causar contratempos ou mesmo até matar seus inimigos, além de possibilitar ao neófito proscrito acesso ao tal pacto demoníaco. Na melhor das possibilidades, só mais uma versão impressa de manuscritos e de histórias da tradição oral que foram sendo registradas aos poucos, seguindo a fórmula europeia dos fantasiosos grimórios e supostos livros de magia que começaram a aparecer no século XII e que continuaram a ser compilados em manuscritos, cada qual exagerado e garranchento que o outro até o volume 17, mesmo depois da invenção da prensa. Segundo uma das muitas lendas a respeito de Cipriano, algumas dos quais avolumam parágrafos e mais parágrafos nas publicações nacionais, ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos, um temido e respeitado adepto do ocultismo na Antioquia, conhecido por não depender de interlocutores quando o assunto era um TT-a-TT com o próprio Satanás. Em uma de suas muitas aventuras e andanças pelos salões do inferno, certa vez o mago Cipriano foi dramaticamente procurado por um tal Agládio. O sujeito havia se apaixonado por Justina, cristã que recusava seu pedido de casamento por ter consagrado seu amor a Deus como voto de castidade. Agládio pediu a Cipriano um feitiço que fizesse com que Justina se apaixonasse por ele. A partir de então, o grande mago realizou muitas bruxarias, mas nenhuma que efetivamente dobrasse a vontade da casta Justina. Frustrado, Cipriano admoestou o próprio diabo sobre o que fazer com uma pessoa imune a feitiços. Satanás assim lhe respondeu: quem protege é Cristo, contra ele não posso nada. Daí então, surpreso, Cipriano teria replicado ao cão: se Deus é mais poderoso que tu, prefiro então servir a ele. Assim procurou o bispo Antímio logo em seguida, e conforme consta do relato popular, pediu que lhe instruísse na fé cristã.
Cipriano, então, dedicou-se aos estudos das Santas Escrituras, renegando todo o conhecimento perverso de magia negra que tinha adquirido anteriormente. Na Idade Média, essa lenda, muito estimada pelos religiosos, foi corroborada pela introdução de São Cipriano e Santa Justina no calendário litúrgico. O livro poderoso de São Cipriano tem seu núcleo já no século IV, quando se difundiam as preces de Cipriano, utilizadas quase como fórmulas mágicas. A figura dele, de São Cipriano, assim, recebe certo crédito dos cristãos, deixando status de lendária para ilustrar um tema caro à Igreja Católica. Ele vendia sua alma ao diabo, mas se converteu a Cristo. Após a sua morte, o dito Cipriano gozou de grande fama e estima, pois foi um mártir heróico que marcou pontos para a Igreja do seu tempo. A data de 26 de setembro é citada pelo Martirológio Romano, catálogo dos mártires da Igreja, como a festa dos mártires São Cipriano e Santa Justina. A história dessas figuras é narrada em grego, latim, sírio, árabe, etíope, copta e paião slavo, o que bem demonstra o quanto a lenda era valorizada. Essas várias versões não coincidem sempre entre si, ao contrário, divergem imensamente, cada qual com seus exageros. A dita conversão de São Cipriano tem ainda na literatura cristã dois completos grotescos. O primeiro, intitulado A Confissão de Cipriano, é uma aplicação infeliz do termo conversão em uma narrativa insólita, onde o seu autor acumula algumas histórias das artes mágicas, a quais Cipriano renegou. Mas vamos ao que interessa. A leitura do livro de São Cipriano pode ter muitos direcionamentos. Há quem procura a obra já com interesse de desenvolver trabalhos de magia negra e vínculos com o próprio Satanás. Nesse caso, a pessoa não fugirá muito das partes mais pesadas do livro. Por outro lado, há aquele que apenas deseja extrair as orações e simpatias leves do conteúdo. Logo, há a chance de enfrentar perigos a nível espiritual, mas não é possível afirmar que isso acontecerá, pois as possibilidades são variáveis. No fim das contas, o mais importante é saber escolher como se relaciona com os ensinamentos de São Cipriano. Mas, todavia, nem todos os rituais são pesados e podem causar o mal a outro ser vivo. Algumas orações de São Cipriano, por exemplo, são belas e não possuem qualquer perigo. Dentro disso, é necessário analisar qual parte do livro você deseja seguir. Ao optar por fazer trabalhos de magia negra, as coisas podem ficar um pouco mais perigosas. Afinal, a magia negra trabalha com energias pesadas que podem se virar contra você, mas nem toda obra possui esse tipo de simpatia ou ritual. Dessa maneira, aprender a analisar o novo livro de São Cipriano como um todo, não apenas as partes mais carregadas. Olhando para toda a obra, será possível encontrar partes muito leves e cheias de belas vibrações. Rezar uma oração do livro de São Cipriano pode ser também perigoso, pois, como explicado, existem partes de magia negra no livro. Embora nem toda obra seja assim construída, há sim a possibilidade de trabalhar com as energias pesadas. E calma, você tem que saber lidar com tudo isso. Tenha em mente que o livro será útil para a sua evolução espiritual. Portanto, não tenha medo de fazer uso de alguns de seus ensinamentos. Apenas selecione bem.